gente! Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Está no ar mais um Bora Prosperar, agora no horário novo, às 18 horas. Anotem aí, porque eu não quero mais desculpa de que ninguém está trabalhando. Todo mundo está saindo do trabalho nesse horário, todo mundo já está indo para casa, está nos seus transportes e sabe que dá para ouvir e assistir o programa com fone de ouvido, tá bom? E hoje eu queria começar agradecendo, a presença dos ouvintes. Semana passada nós ficamos em primeiro lugar. Não estou competindo com ninguém, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas ficamos em primeiro lugar. Agradecer, a todo mundo que está com a gente. As mensagens que nós recebemos. São muitos ouvintes no Brasil inteiro, são muitos ouvintes no exterior. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. E para a gente começar o programa hoje, eu queria tocar num assunto que é a continuação do programa da semana passada. Nós falamos semana passada sobre violência, contra a mulher. Tivemos aqui a doutora Mariana, tivemos a doutora Silvia, falamos também sobre o assédio e muitas pessoas pediram mais informações sobre isso. E eu queria hoje falar sobre a importância da organização financeira para que a mulher saia de uma situação de violência ou para que ela nem entre numa situação de violência. A gente sabe que muitas mulheres sofrem violência, não sofrem violência, porque a violência nunca é culpa da mulher, mas permanecem numa situação de violência por questões financeiras, Porque às vezes tem seus filhos, não tem para onde ir, não tem como se sustentar. A gente sabe que a Lei Maria da Penha ajuda muito, mas em muitos casos ela não tem, por não ter para onde ir ou por não ter renda, ela precisa voltar para a convivência desse agressor, ou ela precisa cancelar às vezes uma medida protetiva e que esse agressor retorne para sua casa, para que ela continue vivendo e sustentando. Então a gente pode pensar que se eu tiver organização financeira, se eu tiver recursos, eu posso me livrar desse agressor. E aí, claro que não é uma situação simples e nem fácil, mas a gente pode pensar de repente em estratégias, E aí essa estratégia ela não precisa de falar, eu tenho que ter lá 5 vezes o meu salário para eu sair. Não, às vezes o dinheiro para você pagar somente o seu transporte para chegar em outro lugar, para ir para a casa de um parente mais distante. Então você pode, de repente, pensar em fazer uma reserva que te coloque nesse lugar de eu vou para outro estado e vou fugir desse agressor. É uma possibilidade, é um caminho para começar. Eu vou guardar uma parte do dinheiro que ele me dá porque eu não trabalho, de repente, para fugir dessa situação. É claro que isso não estou dizendo que você deva permanecer nessa situação e aí só sair quando isso acontecer. Não é. Eu digo que são medidas. Mulher que tem dinheiro, ela tem mais possibilidades. Essa é a nossa realidade. E aí, pensando nisso, a gente também tem que olhar para o outro lado. Existem mulheres que possuem renda, mas que sofrem violência patrimonial. Até porque a violência física, ela é, muitas vezes, o último ponto de várias violências que as pessoas sofrem. E a mulher que tem renda, muitas vezes, ela é explorada pelo seu agressor, pelo seu algoz, Ele usa o cartão de crédito dela, obriga ela, às vezes, a comprar algumas coisas, um carro, por exemplo, financiado no seu nome para ele, faz empréstimo no nome dela. Então, a gente precisa se proteger. A sua conta corrente é sua. O seu cartão de crédito é seu. Ele não é para ser dividido com outra pessoa. Se você quiser em algum momento emprestar, ok. Mas não é obrigatório, não é obrigado. A gente vive num mundo onde as mulheres trabalham, felizmente, precisamos trabalhar, muitas vezes para compor a renda junto com esse parceiro, mas isso não quer dizer que o meu salário tem que ir para a mão dele. O meu salário é meu salário, o salário dele é salário dele. O que a gente tem que pagar? Então vamos dividir? Eu pago X, você paga Y. Eu pago A, você paga B. Vamos juntar o dinheiro, então aí a gente faz uma conta conjunta. Não a conta dele, não colocar o dinheiro na conta dele ou colocar o dinheiro na sua conta. É uma conta conjunta, mas hoje em dia nem precisa, porque você paga, salva o comprovante, coloca tudo num arquivo único lá no seu drive e está tudo certo.
Então a gente precisa pensar que muitas vezes situações de violência podem ser resolvidas ou evitadas se a gente tiver recurso financeiro. E isso passa pela organização financeira, né? E quando eu digo violência, não estou falando só de violência física. Às vezes a mulher não consegue fazer a unha, gente. Porque ela vai pedir pro seu parceiro e ele fala, não vou dar. Não vou dar porque você não merece, porque isso, porque aquilo. E não dá. E a gente precisa ter a nossa dignidade. Então, hoje nossa conversa foi sobre esse pensamento de usar o nosso recurso financeiro para que a gente possa fugir muitas vezes de situação, né? A gente vive num mundo machista, a gente está criando homens, né, da nova geração para que isso não aconteça, mas a gente sabe que os homens que nós temos aí hoje em dia são muito machistas e alguns são em desconstrução e que a gente tem que estar sinalizando o tempo todo. E uma forma de sinalizar eu não preciso do sujeito para fazer a unha porque eu tenho meu dinheiro. Acabou. Ele já começa a se colocar no lugar dele. Então, esse é o meu recado para vocês. A gente vai ouvir uma música agora, que é um pedido do Gerson Pinho aqui do Rio de Janeiro, que é uma música do Guilherme Arantes. Solta o som, DJ! Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos e hoje o programa está especial. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o pastor Oséias da Silva Alvarenga. Ele é teólogo, historiador, filósofo e especialista em história do Brasil e cultura afro-brasileira, sociedade e política. Nascido no Rio de Janeiro e criado em Muriaé, Minas Gerais, começou a trabalhar aos 12 anos. Também atuou como auxiliar de enfermagem antes de se mudar para São Bernardo do Campo, onde estudou teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Há 21 anos, ele exerce o ministério pastoral da Igreja Metodista do Brasil. Ao longo dessa trajetória, já atuou nas cidades de Montes Claros, Carangola, Muriaé. Atualmente pastoreia a Igreja Metodista Bela Aurora, em Juiz de Fora. Casado com a Vânia Cardoso e pai da Débora, o pastor Oséias acredita na educação como instrumento de transformação social. Participa frequentemente de rodas de conversa, lives e programas de rádio e televisão, promovendo reflexão sobre educação, fé, família, igreja e sociedade. Pastor Oséias, seja muito bem-vindo. Eu não vou chamar ele de pastor porque ele é meu amigo, eu vou chamar de Oséias. Oséias, seja muito bem-vindo ao Bora Prosperar. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer imenso estar aqui. Sobretudo, poder vencer esse momento tão feliz, tão especial, tão esperado. Muito obrigado. O prazer é meu, eu que agradeço. Só um adendo, hoje eu estou com o celular porque as minhas anotações acabaram ficando no meu trabalho, então eu vou usar o celular e vocês vão ter que me ver de óculos o tempo todo aceito, mas está tudo bem. E aí, Oséias, eu queria conversar um pouquinho com você. Você começou a trabalhar com 12 anos, né? Foi 12 anos de idade. Isso. Como que essa experiência influenciou a sua formação e de que maneira você compreende que as dificuldades enfrentadas por tantas famílias brasileiras
que infelizmente tiveram crianças que começaram a trabalhar muito jovens também? Olha, o sair do ninho, o sair de casa, nos leva a vivenciar uma experiência onde, fora dela, eu vou praticar tudo aquilo que os pais ensinaram, os pais falavam, né? E, sobretudo, quando se trata e se trabalha junto com pessoas próximas que, sobretudo, olham para a gente e nos vê de uma forma muito futurística, muito não poética, mas profética. A tendência é que aquele momento ou aqueles momentos ali te levem a vivenciar, olhar para frente, imaginar um novo tempo, um novo futuro, sobretudo olhando para quem já chegou, para quem já é. Isso é inspirador, isso é motivador. E eu tive a alegria de sair de casa para trabalhar numa loja de material de construção, a extinta J. Guarino e Companhia Limitada, lá em Ibiaé, na direção do seu José Guarino Júnior, Paula Emily Guarino, Dona Ilka, Tereza, e uma família que me acolheu e sempre me motivou muito. E sempre acreditava muito nas coisas que a gente vivenciava. Muito também vindo de um lastro cristão, evangélico, protestante, né? A gente vivenciava tudo isso na loja, no trabalho, no lugar onde nós trabalhávamos. E essa família sempre me motivou, sempre me incentivou a dar um passo a mais, a ir além. E graças a Deus saí dali, fui para o hospital trabalhar com 18 anos. No hospital qualifiquei por mais 6 anos. Dali fui para São Paulo estudar e estou estudando até hoje, né, na condição de pastor, mas ainda continuo estudando. E é importante a gente falar porque assim, você foi trabalhar, né, criança, e naquela época a gente não tinha a lei de proteção, né, contra o trabalho infantil, que é uma coisa que atrapalha o estudo das crianças, a gente sabe, mas você conseguiu estudar, né, você conseguiu ter um emprego que permitisse que você continuasse seus estudos e aí você já Sim. mudou para a profissão de auxiliar de enfermagem e depois foi fazer a sua faculdade de teologia. É importante a gente colocar isso, né? Porque o trabalho infantil, ele não é para existir. A gente sabe que criança precisa estudar e não trabalhar. Mas, infelizmente, não é sempre que isso acontece e antes da lei, da obrigatoriedade da lei, muitas pessoas faziam isso e permitiam que as crianças fossem trabalhar, né? Eu não sei se é exatamente uma contra-regra ou contra-lei, mas em 1991 havia a chamada Guarda Mirim, que era uma instituição que acolhia adolescentes e investia nesses adolescentes, levando-os à conscientização de um tempo de cidadania, de responsabilidades. E a Guarda Mirim levava os adolescentes a trabalhar. Eles trabalhavam no máximo 4 horas por dia e nesse tempo isso podia acontecer. Eu também gosto muito de trabalhar a ideia de que por trás daquele adolescente de 12 anos que trabalhava na loja de construção havia uma família. Sim. Né? Pai, mãe, eu sempre digo, de 8 tias que eu tenho, que me incentivam até hoje, e a presença e a ação da família é sempre muito positiva, é sempre motivadora, Sim. sempre nos entusiasma. Lógico, né? Não é algo perfeito, como em qualquer lugar, mas sempre é muito motivadora. Então, devido a tanto, havia a cobrança do vai trabalhar, mas Vai estudar. vai estudar. Sim, eu tinha observação e o tempo também, né? Exato. Porque Exato. é o problema, isso aí foi antes do jovem aprendiz. Sim. E o jovem aprendiz é exatamente essas 4, 6 horas que eles podem exercer a partir de determinada idade. Eu sei que não é 12 anos, acho que é 14 anos, não tenho certeza. Mas aí, isso aí foi um pouco antes, mas que já tinha esse cuidado das 4 horas. Então já tinha uma observação em relação ao jovem não sair da escola para trabalhar, né? E aí, antes do Ministério Pastoral, o senhor trabalhou como auxiliar de enfermagem. Sim. E esse trabalho é um trabalho de cuidado, né?
O que o cuidado com as pessoas naquele período ensinou para você ser o pastor que você se tornou? É, quando eu fui para o hospital trabalhar, a gente antes de passar por uma escola, né, que é a escola de formação de atendentes, auxiliares e técnicos da enfermagem. E um princípio que todos os professores trabalhavam na nossa formação foi um curso de 1 ano e meio, e aqui eu destaco alguns professores que eu tive: Mônica, Rosane, Cândida, Ana Ligeiro. Todos os professores, eles destacavam que ser enfermeiro, ser atendente, ser auxiliar, ser técnico de enfermagem, não se limita à profissão, mas se estende a um dom, a um chamado, onde a nossa ferramenta de trabalho é o cuidado. E nós não podemos acolher um paciente, acolher uma pessoa de qualquer forma. Essa pessoa, a qual seja acolhida, ela precisa enxergar na gente a todo momento, a todo instante, que nós estamos para a busca da cura, do bem-estar dessa pessoa. E, de fato, isso nós fazíamos. Havia uma prestação de serviço extremamente humanizada naquela época. Vale trabalhar a ideia de que esse mesmo cuidado, essa mesma atenção, leva-se para o ministério pastoral, uma vez que nós lidamos com pessoas, lidamos com vidas. E aí um pastor que ministra uma palavra mal dada, ele entende que ele está correndo o risco de levar aquela pessoa a um dano maior. Ninguém procura uma igreja, ou ninguém procura um pastor, quando tudo está muito bem. Geralmente não. Né? Geralmente as pessoas procuram quando precisam de alguma coisa. Sim, e eu me lembro que a gente, agora com essa questão que houve da chuva, né, no começo do ano de Juiz de Fora, a gente conversou sobre isso. Sim, né, sim, sobre sim. O cuidado que as igrejas estavam tendo ou não com as pessoas que foram atingidas pela tragédia da chuva. Em Juiz de Fora, Patrícia, de forma muito especial, nós tivemos alguns números os quais chamam muita atenção. São 1.993 famílias, o equivalente aí a 9.800 e poucas pessoas. E durante 2 episódios de chuvas que nós tivemos em Juiz de Fora, as 2 primeiras eventos de chuvas em Juiz de Fora, trouxe um tempo extremamente difícil para a cidade. A cidade ficou parada, a princípio por 15 dias, parada. E ao longo dos 2 meses que nós ficamos, a princípio por conta, mas não foram 2 meses, né? Você tem aí de trabalho no mínimo 95 dias, e até hoje, em Juiz de Fora, estamos trabalhando para levar pessoas a mais próximo possível da sua condição normal. Casas caíram, foi um momento muito difícil, muito difícil. Nós tivemos aí 66 óbitos. Para uma cidade do tamanho de Juiz de Fora é muita gente. É muita gente. Mas afeta muitas pessoas. Sim, não é só a família para a família próxima, mas todas as pessoas que conviviam. Sim. E isso dentro da comunidade, né, dentro da igreja, também afeta toda a igreja. Então, o trabalho de cuidado ele não é só com a família daquele ente que partiu, mas com todo mundo e toda a comunidade, né, evangélica. Nós somos 82 membros na Igreja Metodista em Belo Aurora, no Juiz de Fora. E durante os meses de fevereiro, março, abril e maio, nós alteramos todas as nossas programações. Todo o nosso calendário de atividade parou mesmo. Inclusive, nós vamos retomar esse calendário a partir do próximo dia 1º de agosto. Para que ficássemos por conta do auxílio, do acolhimento, da ajuda a famílias. Houve dias que nós distribuímos em torno de 350 marmitex. Fora água, material de limpeza, coberta, sabe? Inclusive estamos distribuindo cobertores até hoje, né? Com a chegada do frio, o trabalho
não parou. Sim, sim. Então, eu posso dizer com muita segurança que os 82 membros da nossa comunidade, eles se dedicaram muito, muito a pessoas. Cada um dentro da sua possibilidade, claro, mas foi um trabalho de dedicação onde a igreja estava aberta das 7h30 da manhã às 11h30 da noite. Houve dias que chegamos a virar o dia mesmo, sair da igreja por volta de meia-noite e meia, 1h da manhã. Sabe? Distribuindo cesta básica, atendendo pessoas, acolhendo pessoas, encaminhando pessoas a especialistas. Então foi um tempo muito desafiador para a cidade, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que foi um tempo onde nós paramos de pregar o Evangelho para praticar o Evangelho na sua mais incisiva, na sua mais incisiva complexidade. Foi um tempo muito desafiador para todos nós. É fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente. E aí, depois da profissão na área da saúde, como que surgiu essa mudança para São Paulo? Como que surgiu vou estudar teologia? Conta pra gente aí como é que foi essa reviravolta, porque é uma reviravolta, né? Sim. Na verdade, a ideia de ser pastor, ela existe desde os meus 14 anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu comentei isso com um amigo, esse amigo riu de mim. A gente estava jogando bola. Riu. E disse: José, você é piadista, você é zoador, você vai ser pastor. Pastor é um cara sério, é um cara que não ri pra ninguém. A gente tem essa falsa impressão, né? Que o pastor não é quase o super-homem. Tem muitos que são bem carrancudos, sim. Tem, mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Não sei, não posso afirmar. Não, essa não é a verdade. Pastor, ele é humano. Pastor tem família, pastor tem vontades, tem necessidades. Pastor ele precisa ser humano. Ser humano. A gente tem uma análise onde fala sobre suicídio de pastores. Isso é muito sério. Suicídio de pastores. E isso existe. E não todos, mas 90% de pastores que dão cabo à própria vida, segundo os seus entes queridos, eles têm uma vida muito parecida com uma vida que não tem descanso, uma vida que não tem limite, uma vida que tenta a todo momento sobrepor o que é ser humano. Então, a ideia de captar problemas das pessoas, a ideia de não descansar, de não tirar férias, isso adoece. Saúde mental, isso, né? Sim, isso adoece. E aí, conta, como é que você resolveu? Falou, quero ser pastor. Mas aí, entre querer e realizar, tem um abismo aí, uma ponte muito grande. Há um tempo muito grande. Eu tinha 14 anos, falei pro rapaz que eu ia ser pastor, o rapaz riu de mim. Diga-se passar, esse rapaz é pastor também. Então riram juntos. Esse rapaz. Ele riu de você e por dentro ele estava rindo também, né? Pois é. E esse rapaz hoje é pastor. E eu venho de uma família evangélica. Eu venho de uma família cristã. Eu também, gente. E eu venho de uma família de líderes evangélicos. Eu costumo dizer que o meu bisavô era um poeta. Ele era um poeta, onde ele escrevia versos bíblicos. O meu avô, por parte do meu pai, carinhosamente chamado de Peixe, teve todos os filhos criados na igreja, que cantavam, tocavam e compunham, né? E eu cresci nesse meio. Mas algo que me marcou muito foi a minha vivência com um pastor chamado Oscar de Saviano, que hoje, infelizmente, já é falecido. Eu saía com esse pastor para fazer visita. E eu cresci na igreja. A ponto de, na minha igreja tinha um campo de futebol atrás da igreja. E as minhas amizades eram na igreja. E eu percebia que o pastor Oscar, onde ele ia visitar pessoas,
as pessoas eram transformadas com a presença dele. Um pastor amigo, um pastor próximo, um pastor humano, um pastor que vivenciava o ápice do ser pastor, ser cuidador, conselheiro, companheiro, motivador. E eu comecei a ver que eu falei, gente, isso para mim é ser instrumento de Deus. E eu participava de um encontro de jovens na Igreja Metodista Central de Manhuaçu, no ano de 94, quando o pastor pregando fez um apelo, dizendo que havia, Brasil afora, igrejas que estavam fechadas ou estavam fechando por falta de pastores. E ele foi muito feliz na fala, quando ele disse que há muitos pastores, muitas pessoas que entendem o pastor como esse super-homem. Bom, pastor não é isso, pastor é humano. E foi falando, eu comecei a entender que aquele perfil era o meu perfil. E eu me lembro que quando ele convidou as pessoas a orarem, fazendo um teste com Deus, quando eu abri os olhos, eu estava no altar, orando, chorando, dizendo que eu queria ser tão amigo, tão próximo, tão amigo, tão humano, mas queria ser pastor, cuidador, assim como era o pastor Oscar. Foi um chamado, então, mesmo. Exatamente. Foi um chamado, Exatamente. Chamado, né? E aí começou uma grande crise, porque entre os meus 14 anos e os 23, 24 anos, vai ser pastor ou vai ser enfermeiro? Vai ser pastor ou vai ser enfermeiro? Ser enfermeiro também era um chamado. Era também um momento que eu gostava demais. De cuidar de pessoas, acolher pessoas. Olhar para a pessoa e dizer, olha, calma. Se você está aqui, é para ser tratado. E nós vamos fazer de tudo para você sair daqui muito melhor do que você entrou. Eu sempre falava isso para os pacientes. Um belo dia, um amigo chamado Hernani bateu nas minhas costas e disse assim, cara, você está no lugar errado. Aí veio a resposta, né? Exatamente. Veio a resposta. Amigos pastores, eu já era, e quando eu comentei com 2 pastores, eles disseram para mim assim, olha, a gente já esperava isso de você. E aí as portas foram se abrindo, e em 2001 eu fui a Belo Horizonte estudar, passei nas provas e em 2002 mudo para São Paulo, um lugar que eu não conhecia ninguém. E eu me lembro que um amigo me buscou na rodoviária e dali para frente, São Paulo passou a ser parte da minha vida, parte da história. E durante os próximos 4 anos eu morei nessa cidade maravilhosa, que foi São Paulo. E quando a gente fala de estudos, né, você foi para São Paulo estudar. Mas a gente sabe que estudar envolve custos. Né? Você precisa de como que foi essa manutenção financeira aí para que você se mantivesse estudando? Há 3 situações que nos levam a repensar. O custo de estar em São Paulo, o custo de morar, de estudar em São Paulo, né? Porque você, e o custo de se locomover, de se deslocar. Bom, a Igreja Metodista, na sua totalidade, ela não somente reconhece o membro da igreja como um vocacionado, como um chamado, mas também como investe nesse membro qual ela envia para os estudos. E então, durante os meus 4 anos ali estudando, a Igreja Metodista me deu uma bolsa, a qual nos facilitou muito a nossa estada ali. A família, claro, também nos ajudava, e ainda assim eu consegui trabalhar em São Paulo. No primeiro ano eu trabalhei no estacionamento em São Bernardo. Segundo, terceiro e quarto eu trabalhava na cantina da escola, como também trabalhava na rádio. Então, à noite a gente estudava, e muito. Importante a gente falar isso, né? Porque assim, só estudar não é possível muitas vezes, né?
mas a ajuda, a bolsa, Sim, né? sim. Para que você se mantivesse, fez com que você não desistisse pelo caminho. Sim. Porque talvez você não conseguisse cumprir o seu chamado, e às vezes acontece isso com a pessoa, ela não consegue fazer o que ela tem, o sonho dela, porque ela precisa ir para uma profissão ou para um emprego que já remunere ali, e aí as outras coisas fazem, porque quando você foi, por exemplo, trabalhar, você provavelmente trabalhava próximo já da onde você estudava, da onde você morava, para facilitar um pouco ali, porque você tinha uma ajuda, mas quando a gente não tem possibilidade, você acaba indo para o que aparece. Né? Eu morava, estudava e trabalhava no mesmo campo. Então, isso facilitou um pouco. Então facilitou muito. Facilitou muito. A gente conseguia fazer tudo a pé. Tudo ficava, talvez, aí mais tranquilo. 300 metros. Sim. Dentro de 300 metros. Vamos beber água agora. Vamos ouvir uma música, porque a conversa tá boa, mas a gente vai continuar. E agora a gente vai ouvir uma música que é Quando a Gira Girou. E esse pedido é um pedido muito especial da Jaqueline Cantudo. E aí ela falou assim, essa é a nossa música. E aí, essa música é nossa, ela falou. E aí eu falei, essa música é nossa quem? Sua de seu marido ou minha e sua? Ela falou, nossa, minha e sua. E aí vocês vão ouvir a música e vocês vão entender por que essa música é nossa. DJ, solta o som. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Voltamos. Beberam água? Um dia eu conto a história de porque essa música, não vou contar agora, porque agora a gente está conversando aqui com o pastor Oséias, para os íntimos como eu, não tão íntimos, mas íntimos, Oséias. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse seu trabalho na igreja, né? E assim, a sociedade ela mudou muito nas últimas décadas. Na sua avaliação, quais são os principais desafios enfrentados atualmente pelas famílias e pelas comunidades religiosas? Patrícia, de uma forma bem clara, bem segura, a igreja hoje ela se tornou um grande centro de acolhimento de pessoas. Em meio às mudanças que aconteceram na sociedade, uma delas é que a igreja entendeu, e de forma muito clara, que ela precisa ser para todos. Para todos. Ao mesmo tempo, esse também se tornou um grande desafio para a igreja. Porque acolher pessoas, estar com pessoas, vivenciar com pessoas,
levou a igreja a entender que ela precisa também se especializar. Então, quando a igreja hoje ela tem um pastor que, além da teologia, ele tem outros cursos, uma outra formação, essa igreja consegue dar um passo a mais, não somente no acolhimento de pessoas, mas no tratamento dessas pessoas. Hoje, quando a gente fala de fé, uma palavra tão pequena, com duas letras, mas traz um significado muito grande, onde eu não posso subjugar ou subestimar a fé do outro, mas sim, juntamente com o outro, podemos crescer juntos em fé. E talvez esse seja um grande desafio. Ao mesmo tempo, quando eu estou mais próximo de pessoas, não me fazendo apenas como ela, mas sim fazendo dela alvo da graça de Deus e me colocando como instrumento de Deus para a vida daquelas pessoas, nós crescemos juntos. Sim. Nós nos tornamos um. E a vivacidade ali se torna extremamente prazerosa. A igreja também entendeu tudo isso. Então, dentro de um projeto que eu costumo dizer, chamado As Três Faces da Igreja, a igreja ela é um centro de acolhimento, é um centro de tratamento, mas também ela precisa ser um centro de influência, onde eu influencio pessoas a fim de serem melhores a cada dia. Então, em meio às mudanças que a sociedade viveu, a igreja também tem passado por mudanças. E qual é a tendência da igreja daqui para frente? Talvez seja uma pergunta que a gente possa fazer no futuro muito próximo, né? Qual é o futuro da igreja no que diz respeito a pessoas? Ser uma igreja melhor para acolher melhor e ajudar melhor pessoas. Sim. E aí, quando você diz que a igreja é para todos, né, e você fala que você estudou, um dos cursos que você se especializou é em História do Brasil e Cultura Afro-Brasileira, né? Sim. E de que maneira essa formação modificou o seu olhar sobre a sociedade e influenciou o exercício do seu ministério? Não somente influenciou, mas como influencia, né, até hoje. Quando falamos de racismo, talvez alguém pense, mas existe racismo na igreja? A igreja é perfeita. Claro que existe racismo na igreja. E existe muito racismo na igreja. E não é o racismo étnico apenas, mas o racismo financeiro, o racismo econômico, o racismo administrativo, o racismo porque A tem uma notoriedade e B não tem a mesma notoriedade. E o que a nossa formação como História do Brasil, como especialista em cultura afro, tem que não favorece essa realidade, mas sim se posiciona contra a respeito dessa situação. Fazendo uma leitura ainda muito superficial, a gente percebe que não é o pecado o mesmo, não. Mas ainda prevalece essa cultura de que o branco é melhor, o rico é melhor, o notório é melhor. Isso não é de agora. Nós temos isso no Brasil há pelo menos desde 1840. Nós temos essa realidade no Brasil. Porém, vale a pena trabalhar a ideia que desde muitos anos, desde a presença dos primeiros cristãos missionários no Brasil, há também um posicionamento cristão a fim de que isso chegue muito próximo do acabar. Então é preciso se posicionar, é preciso trabalhar o princípio da educação e usando, lógico, Bíblia. Porque nós temos que entender, deixa muito claro, Deus nos ama de igual modo. E a Bíblia também ela é muito clara no combate ao racismo. Quando ela diz que Deus não faz acepção de pessoas e quem comete racismo comete pecado. Sim. Comete pecado. E dentro desse seu estudo, né, da história e da cultura africana, como que você trabalha com a sua comunidade essa questão do racismo religioso que tem com as religiões de matriz africana?
Eu me lembro que você já me contou uma história sobre isso. Sobre alguma coisa de um terreiro que tem próximo da sua igreja, se eu não me engano, foi isso, não foi? Um terreiro que Eu era acho que a gente já próximo, falou de sobre uma isso. igreja onde eu pastoreei. Isso. Isso. Pois é. É, No dia 31 de dezembro, as igrejas evangélicas fazem lá o culto da virada do ano. E na nossa igreja não foi diferente. E eu me lembro que o culto havia acabado, nós já estávamos no novo ano, e um pai de santo, muito conhecido na cidade, e diga-se passagem, muito querido na cidade, estava sentado no banco, chorando. Eu chego, sento perto dele, pergunto o que havia acontecido, e ele me diz, olha, durante o ano inteiro estive com pessoas, mas num momento tão singular do ano, eu passo sozinho. Essa solidão me dói. Falei, meu jovem, então você não está sozinho. Eu estou com você. Ficamos ali conversando durante um bom tempo. Algumas pessoas passavam e olhavam, outras cortavam caminho. E eu me lembro que eu convidei para jantar na igreja. E ele foi. Ele foi. Não quis continuar, não quis ficar, mas foi muito interessante ver como a igreja ela acolheu aquele rapaz. É porque, na verdade, a questão do racismo religioso, ela é muito de a pessoa que é de uma religião evangélica não aceitar a prática, né, que a pessoa da religião de matriz africana faz. Sim. E aí, por exemplo, será que se ele convidasse, não você, mas talvez seu membro da sua igreja, para ir ao terreiro, ele iria? Será que o membro iria? E aí quando eu pergunto assim essa questão, é meio tipo assim, isso, porque a gente sabe que isso é tabu ainda na igreja. Né? O racismo religioso, uma lei que foi criada para isso, foi criada por quê? Porque as pessoas ainda têm um tabu e têm preconceito. Sim, E sim. aí, como que Há uma necessidade, outra necessidade. mas você é uma pessoa que conhece, né? Porque você estudou isso a fundo. E aí, como que você leva o seu conhecimento, o seu estudo, para quebrar esse preconceito? A Lei 10.639 é uma lei que hoje está muito em voga no país. Sim. E trabalha-se de forma muito incisiva. O que ele faz da sua espiritualidade é um compromisso dele, uma responsabilidade dele. E na sua intimidade, nós também não temos o direito de ofender, de inquirir, não. Mas vale a pena trabalhar a ideia de que antes dele ser lá o pai de santo, ou o que ele quer ser com a sua espiritualidade, há uma pessoa, Patrícia. Não, mas E essa pessoa precisa ser respeitada. A questão é exatamente essa. O evangélico não quer respeitar a pessoa. Né? Ele quer julgar a pessoa por causa da vestimenta dele, Sim. por causa das contas que ele usa no pescoço, por Sim. causa do tabaco que ele toca. E como é que você leva isso para a igreja, assim, para o púlpito, para conversar com os seus... De uma forma bastante objetiva. Isso está muito errado. Não se pode desrespeitar o outro. Bom, não se pode desrespeitar o outro. Porque o respeito que eu quero é o respeito que eu preciso pregar, é o respeito que eu preciso viver. É porque passa, assim, aí eu estou te colocando aí como, né, te alfinetando, vamos dizer assim, mas é por quê? Porque a ideia é que muitos evangélicos têm um pensamento de que ele é o certo e tenta convencer você, e o outro é errado, converter você para a religião dele, né? E aí não aceita, não é uma questão de respeitar, porque se fosse só respeitar estava bom. O problema é que ele quer convencer o outro, proibir o outro de praticar sua religião, de tocar seu tabaco, de colocar ali a sua oferenda, porque na cabeça dele isso é errado. Tipo assim, se respeitar, se falar eu respeito e você
como, né, tem um samba que fala, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé, ok. Mas o problema é que eles não querem, o respeito dele passa pelo, eu preciso eu preciso te converter, eu preciso te convencer de que a minha igreja é a certa. E a gente não está falando aqui de religião, porque tem muito isso também, né? Existe esse atrito entre as igrejas também. Sim. Né? De a minha denominação é a certa, a minha é mais eu sou certa. calvinista, você é arminiano. Exatamente. Bom, eu costumo dizer que, e aí entra o princípio da educação, que a Paulo Freire fala que a educação é uma ferramenta de um valor ímpar que traz, sobretudo, libertação. E a ignorância, ela nos aprisiona. Assim como também, quando nós trabalhamos a ideia do púlpito da igreja, se a nossa vida se limitar ao púlpito da igreja, o púlpito da igreja se torna o nosso inimigo. E às vezes, o púlpito também, ele contribui muito para o emburrecimento daquele líder, daquela líder. As linhas são diferentes, são linhas teológicas diferentes, são linhas de comportamento diferentes. Porém, Patrícia, quando a gente entende o princípio do respeito, o princípio da individualidade, o princípio da fé de cada qual, a gente precisa entender que nós não temos o direito de ofender seja lá qual for a pessoa. Por outro lado, e a gente precisa trabalhar isso com muita clareza, as chuvas de Juiz de Fora, elas não vieram para os evangélicos. Elas não vieram para o povo de matriz africana. Elas não vieram apenas para os católicos. E não vieram para os livres pensadores. As chuvas de Juiz de Fora, em fevereiro, elas vieram para a população. E ali estava ofendido, ali estava prejudicados evangélicos, o povo umbandista, candomblesista, católicos, espíritas e outros mais. Quando nós trabalhamos o princípio do amor de Deus, da graça de Deus, que não olha esses princípios, e nós nos colocamos como instrumento de Deus a fim de acolher pessoas, cumprimentar pessoas, nós entendemos que nós não temos como olhar para tudo isso. Nós não podemos olhar para tudo isso. É interessante pensar que um momento tão drástico como esse, como une pessoas? Une pessoas. Sim, porque aí assim... Esse tipo de vaidade não aparece. Não aparece, porque muitas vezes perdem as famílias, perdem... Exato. E aí, para muitas pessoas, poderiam ter pensado assim, poxa vida, essas chuvas que trouxeram tantos prejuízos, podia acontecer mais vezes, porque assim todos nós íamos nos olhar como iguais. Mas a gente não pode se igualar pela tragédia, né? Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Dentro do seu axé e dentro do meu amém, vale a pena entender que Deus nos ama de igual modo. Sim. Dentro do seu axé e dentro do meu amém, eu preciso entender que há um Deus que nos perdoa. Gente, tem uma pessoa falando que o meu programa acabou. Acabei de saber, não acabou nada. Pode falar. O Thiago lá fora que tá falando aqui, eu tenho que falar. E a partir daí, Patrícia, a gente precisa entender e viver o princípio do compromisso na busca de uma boa vivência e convivência. Sim. Não religiosa. Porque a religião por si, ou a religiosidade por si, ela nos traz alguns malefícios. Sim. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus está sobre tudo isso. E aí, como estão dizendo que o nosso programa acabou, a gente precisa encerrar, mas eu tenho umas 2 perguntinhas só. DJ, segura aí. E aí, assim, o senhor mantém um sonho ainda de continuar estudando e se tornar professor pública? Claro. Porque você falou isso. Que Sim. O sonho de continuar estudando. Sim. E você acredita que a escola pública é uma ferramenta importante na transformação social do Brasil? Eu tenho certeza que a escola pública ela é uma ferramenta ímpar para a sociedade.
ímpar para a sociedade. Se nós olharmos como era a escola pública em 2001 e fazer um olhar retrocedente, nós vamos ver que a escola pública ela frutificava muito menos para as universidades, inclusive públicas. Sim. Mas a partir de 2002, 2003, 2004, nós começamos a ter alguns números e começamos a ver na prática famílias ter uma nova expectativa de vida a partir de ver os filhos na universidade. Apenas um índice muito pequeno, muito simples. Até 2001, a cada 10 alunos negros, 2 chegavam na graduação e 1 chegava no mestrado. Doutorado era quase inalcançável. Hoje, a cada 10 negros estudando na escola pública, nós temos uma expectativa positiva de que a cada 10, 7 têm condições de chegar a um doutorado. Então, a situação mudou muito, a escola pública mudou muito, e eu acredito que num futuro muito próximo nós vamos ver outros tantos frutos positivos vindo da escola. E aí, para encerrar, eu juro que é para encerrar, o que você define como prosperidade? O que é prosperidade para você? Olha, analisando o tema do programa, Bora Prosperar, a palavra prosperidade é uma junção de 3 palavras. Pró, a favor, estes, esperança, dade, sufixo de movimento. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de um ser ou de um movimento que é a favor da esperança. Então, bora prosperar não se limita a dinheiro, mas bora prosperar vamos nos movimentar porque podemos dar um passo a mais e crescer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estão aqui, buzinando que o programa acabou. Tô chateada, mas tudo bem. Semana que vem a gente resolve isso. E, Oséias, queria muito agradecer a sua presença. Eu sei que se locomoveu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para fazer esse programa. Por isso a gente teve que ter até mais tempo, mas tudo bem. É muito importante, né? Eu agradeço muito a sua locomoção, a sua vinda aqui para a gente bater esse papo. Está convidado para voltar mais vezes, toda vez que vier ao Rio, que estiver passando, já avisa que a gente já coloca o programa aqui para você. Joia. Não deixe de curtir, de assistir. Eu sei que você é um ouvinte, né? Assíduo, que sempre que pode estar presente. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado. Eu te agradeço, Patrícia, agradeço a toda a produção do programa. E, claro, quero voltar mais vezes, nós conversarmos mais. Volte sempre. Gente, esse foi o Bora Prosperar. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. Dia 25 de julho vai ter o lançamento do meu livro Sessão de Autógrafos no Mucabe, que é aqui no centro do Rio de Janeiro. A partir das 12 horas nós teremos o Festival de Benguela e dentro desse festival a gente vai ter a sessão de autógrafos do meu livro, o lançamento. Dia 31 de julho eu vou fazer o lançamento em Brasília, na Livraria Circulares, e dia 24 de julho a gente vai estar também na Flip fazendo o lançamento na Casa Ofício. Espero vocês em algum desses lugares, e depois eu trago mais datas, porque isso é só o começo. Vamos ter aí lançamento para os outros meses do ano, tá bom? Muito obrigada e bora prosperar, hein?